Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você vai estar assistindo. Pode ser até boa madrugada, né, para você aí. Então está no ar mais um episódio do podcast Juruá 24 horas, que sempre traz os amigos para conversar, para contar uma boa história, para bater um bom papo. E hoje nós temos como convidado, né, um grande homem que é sinônimo aqui de socorro, dedicação. Socorro porque ele socorre muita gente, né? A liderança aqui da nossa região. É o Major, então, Josadac Cavalcante, comandante do Corpo de Bombeiros. A gente já agradece, né, por ele ter aceitado o nosso convite, de estar aqui conversando com a gente. Sempre ao meu lado está aqui, então, Tiago Gomes, não é esse, Tiago? Não, que é isso, que é isso. Como é que é, então? Fala aí pra gente. A gente tem essa brincadeira, né, por conta que eu trabalho com um grande jornalista também, conhecido como Alexandre Gomes, e já há um tempo já, e os colegas me apelidaram de Thiago Gomes aí, por ser filho do... Mas a gente quer, então, já dar aí as boas-vindas, né, ao nosso comandante, Josadac Cavalcante. Seja bem-vindo, comandante, ao nosso podcast. Obrigado, Gleice. Obrigado, Thiago. Fico muito agradecido pelo convite. E é sempre bom. A gente está aqui para bater um papo, contar a história, a gente falar um pouco de salvamento, mas também contar um pouco da trajetória, como a gente conseguiu chegar até aqui. Não é uma entrevista engessada, é uma conversa que a Sim. gente acaba passeando ali pela vida pessoal, a vida profissional. Então hoje vamos conhecer um pouco mais, como eu já falei, deste grande homem que mede quase 2 metros aqui. Dá trabalho para entrevistar ele porque cansa o braço, com o microfone para cima, né? Mas vamos conhecer e já começar, né, falando, conhecendo um pouco mais da vida dele, né? Como que foi a infância, onde nasceu. Né? Fala um pouquinho para a gente, então, qual região nasceu aqui de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, como foi isso? E um pouquinho da infância também, para conhecer um pouquinho do seu. Então, Gladys, Thiago, a minha infância foi no Alto Boa, Seringal, mais precisamente do Seringal Periperi, ali próximo do São Salvador, ali onde ficava a base do exército ali no Boa. Então, basicamente nasci lá. A mãe só veio para eu nascer na maternidade, então retornamos para o Seringal. Então lá eu saí do Seringal, eu tinha 6 anos de idade. Então passei ali essa parte da infância na zona rural, na região do Morro ali. E depois o pai, para a gente poder estudar, veio para a cidade. E a gente começou a trabalhar na zona rural ali pela região da 307, ali com as plantações naquela região da 307. E por ali deu toda a parte da infância e até a parte da juventude. Comandante, o que é engraçado é que, assim, pelo seu tamanho, pela sua estatura, todo mundo acha que o senhor não é nem do Acre, né? Várias pessoas Né? já perguntaram. A parte engraçada é essa. E, assim, o curioso, o senhor falou aí, o senhor veio de um seringal que fica lá no São Salvador. Assim, não é perto, né? Se a gente pegar Exatamente. Cruzeiro do Sul, já não é perto. Criando do pé rachado, da zona rural, mais precisamente lá das margens do Rio Moa. Na realidade, não fica nem nas margens do Rio Moa. O Periperi fica dentro do Igarapé São Pedro, já afastado do Moa. Então, para acessar o Moa por terra, em torno de 40 minutos para poder chegar às margens do Rio Moa. Mas viveu no Periperi até quantos anos? Até 6 anos de idade. 6 anos de... Tem lembranças da vida? Tem muita lembrança. Periperi foi a infância, que é o período que a criança ela consegue lembrar. Hoje a gente lembra de muitas coisas que veio lá da nossa infância, né? E às vezes não lembra do que almoçou há 2, 3 dias Sim, atrás. sim. Então, assim, eu tenho bem fresco na memória muitas coisas que a gente fez ali no Seringal, as peripécias de criança que a gente fazia ali no Seringal. Eu perguntei assim porque eu tenho lembranças de quando eu tinha 2 anos de idade. Então eu tenho essa memória, eu tenho ela bem viva. Então O Gleice é novo ainda. Eu lembro de muita coisa quando eu era quase um recém-nascido. Olha aí, olha só. Seguindo com essa história ali, saiu da comunidade lá, veio para a cidade, tinha sonhos, queria ser o quê? Já alimentava algo desse tipo? Então, nasci ali num lar de agricultores, então a gente sonha basicamente o que vive, o que vê no dia a dia. Então, assim, eu não te diria que eu tinha um sonho de ser alguém na vida, eu tinha sonho de plantar roça, de plantar feijão. Já na juventude, no ensino médio, eu recordo muito bem, eu e meu primo ali no fundo da sala de aula, no fundão, e a gente comentava sobre isso. A gente vai conseguir uma terra para plantar tantas hectares de mandioca, tanto de feijão, a gente consegue tantas sacas, a saca tá tanto. Então, assim, a gente pensava como agricultor, que é o que a gente viu, o pai, o tio, os mais velhos a fazer, né? Então a gente não tinha esse sonho de
ter um emprego, de ter uma atividade pública. Eu entendo esse pensamento, porque eu também. Eu nunca tive esse. Ah, vou estudar aqui para ser um médico, para ser um juiz, para ser um repórter. Eu nunca pensei. Foi surgindo assim também, dessa forma. A gente é criado ali. A gente vive um dia após o outro, né? Eu nunca pensei em ser alguma coisa. Olha, Mas consegui ser repórter, né? Estou aqui, então, entrevistando hoje o comandante. o comandante. Justamente. O comandante falando aí, eu também lembrei. Olha, eu nunca também tive esse pensamento. São coisas que são criadas ali. E eu lembro que em uma das conversas do ensino médio, a gente realmente tem sempre essa conversa entre os colegas. E eu lembro de um colega meu, muito familiar, que ele chegava pra gente e falava que ia ser o motorista do caminhão de lixo, porque o gari tinha que fazer concurso. Então o motorista era mais fácil. Mas voltando ainda, então o sonho era seguir a carreira do pai. O exemplo era o pai, então. Exatamente, trabalhar de motosserra, tirando madeira, da agricultura. Então, basicamente é isso. E assim, eu tenho uma gratidão muito grande pelos meus pais que deixaram o Seringal. Ele já tinha algumas terras lá, já trabalhava com criação de gado, inclusive, mas eles, pelos filhos, vieram do Seringal para a cidade para tentar dar a melhor oportunidade para os filhos, né? Mas assim, a gente estava estudando, eu pelo menos, é uma coisa que eu acho que a juventude de hoje já tem isso muito mais aberto na mente. Eu estudava, mas eu não sabia para que eu estava na escola. Eu sabia que eu tinha que passar, porque o pai e a mãe diziam que tem que ser aprovado. No final do ano tem que ser aprovado. Então, eu não precisava aprender. Bastava eu fazer a prova ali, passar e estava tudo certo. Menino, você tem que ter um diploma para conseguir um emprego. Era assim que era dito, né? Tem que ter o segundo grau, né? Tem que ter o segundo grau. Então, depois que eu fui perceber que não era só passar de ano, tinha que aprender, que existia um vestibular, que através do vestibular se ingressava na faculdade, que prestava concurso público. Isso eu vim descobrir bem posteriormente a essa época aí da infância, da juventude. Para a cidade, veio com 6 anos mesmo? Isso, vim com 6 anos e a gente ficou trabalhando ali na zona rural até os 15 anos. Então, a partir dos 15 anos, aí eu entrei na parte de gráfica. Comecei a trabalhar com pintura, né? Pintura, letreiro, fachada de estabelecimento comercial. Na época das campanhas, pintando os muros ali, as camisas da campanha. Então, nos 15 anos, já ingressei nessa parte de gráfica, de design gráfico e comecei a trabalhar com isso. E que assim, comandante, na época também dava muito dinheiro, né? Principalmente na política, né? Então, a gente ficava pedindo a Deus chegar o período da campanha, porque aí a gente descontava o atrasado, porque era trabalho dia e noite. Então, à noite a gente ficava pintando camiseta, durante o dia pintando muro, fazendo aquelas faixas de murinho que hoje nem tem mais na rua. Proibiram pintar muro, pode mais não. Proibido, é verdade, proibido. Proibiram, mas agora, né, a gente sabe que a vida na zona rural, no Seringal, depois que você sai de lá, você sente falta. É sofrida, mas você sente falta, né? Depois que você sai de lá, as boas lembranças sempre ficam, que a minha mãe morou em Seringal boa parte da vida, ela sempre fala com muita saudade da fartura. O senhor tem na memória algo assim bem forte dessa infância, desses 6 anos que viveu na zona rural? Então, como eu falei, esses 6 anos que a gente morou no Seringal, eu tenho muito fresco na memória, assim, tudo que a gente fazia. Eu não lembro exatamente com quantos anos, mas eu acredito que antes dos 6 anos de idade, com 4, com 5, a criança do Seringal ela já é preparada para viver no Seringal, né? Na colônia. Então, a gente pescava sozinho, com 2, 3 crianças na canoa, ele providenciava o alimento da família. Às vezes o pai saía para trabalhar e durante o dia a gente pescava ali, chegava à noite, a gente já tinha vários peixes ali. A caça não podia usar a espingarda porque era criança ainda, mas era através da arapuca. Então fazia armadilha, arapuca, laço, e no final do dia a gente tinha ali saracura, juriti, nambu, tinha tudo. Então assim, era a nossa diversão. A criança do Seringal, ela se diverte com isso, né? Porque ele vê o pai sendo provedor, então ele quer ser adulto, ele quer ser homem. Então, ser homem lá é prover o alimento. Então, é trazer o pescado, é trazer a caça. Então, se não podia usar a espingarda, usava arapuca, usava um laço, pegava uma ave, trazia. Então, isso era querendo ser adulto, querendo ser o provedor. Então, foi uma época muito boa. Inclusive, eu acho assim, que foi uma base que eu tive no Seringal, o Gladys, que eu trago até hoje, que foi assim, naquela infância pobre, eu aprendi a criar meus próprios brinquedos. Então, assim, ou você brincava de armar arapuca e pegar juriti. Se eu queria fazer um carrinho de brinquedo, eu fazia de madeira. A roda de solado de sandália e tal, essas coisas. E
fazia os brinquedos. Então eu aprendi a construir a minha própria felicidade naquele ambiente do seringal. E isso eu trouxe para a vida adulta, porque eu... Inclusive fez o caminhão do bombeiro há pouco tempo. Sem diploma, mas é engenheiro. Né? Pra você que tá assistindo lá no quartel, tem um caminhão de bombeiro que ele mesmo fez. Então, eu acho que isso veio da infância. Isso veio da infância porque, assim, quando a mãe vinha pra cidade, vamos pra rua, né? Assim a gente falava, vamos pra cidade. Então, eu pedia pra ela passar dentro do beco do mercado ali, de Melo. Então, eu começava a olhar os brinquedos e ia gravando pra quando chegar no seringal, eu executar. Fazer um carrinho, fazer de malva, que é a fazer de maneira... malva, de tala de buriti, o Grécia conhece. Então, assim, a minha infância foi assim, eu fazendo meus próprios brinquedos. Quando a gente veio pra cidade, eu comecei a fazer os carros o pessoal chama de rolimã, mas o meu era de ladeira mesmo, porque não tinha rolamento, não. É o melhor que tem. Então, assim, tudo a gente construía. Então, a gente aprendeu a construir as oportunidades, a criar a própria felicidade com aquilo que a gente tinha nas mãos. É isso, e na cidade, então, o homem se tornou pintor. Falando, então, agora dessa trajetória. 15 anos já estava aí tentando ganhar o dinheiro, pintando. Vida de pintor não é fácil. O senhor colocou, tinha muita demanda na época de política, mas depois, como é que era? Exatamente. Tinha tempo que tinha muita demanda, e eu lembro muito bem de uma situação que faltou trabalho. Então, eu estava trabalhando só, já tinha conseguido comprar a moto, na época uma XR200, que era a moto top do ano, isso juntando dinheiro ali de 50, de 30 reais numa caixa de sapato, entendeu? Eu lembro a caixa de sapato dentro da antiga penteadeira, né? Penteadeira. Então, e um certo dia eu saía da rua oferecendo, passava na frente de uma fachada de uma loja, via que estava desbotado, já ali apagado, parava lá. E assim, sempre tive muito acanhado, garoto do seringal, eu tinha maior vergonha de me expressar, de falar, né? Fazia porque era necessidade. Necessidade. Então eu chegava ali muito acanhado, o senhor não quer trocar aqui a fachada, pintar. Nesse dia eu rodei a cidade inteira procurando um serviço para fazer e não encontrei. E eu voltei para casa e antes de chegar em casa a moto secou. Acabou o combustível. E eu deixava ela ali numa garagem, na ladeira do bode. Então eu tive que... A XR pesa, então eu tive que subir ela... Empurrando. Eu tive que subir ela empurrando ali e colocar ela na garagem e voltar para casa. Eu morava com o pai ainda. E esperar uma oportunidade de conseguir alguma coisa para colocar combustível de novo e continuar a vida ali Em busca de pintura. em busca de pintura. Mas até chegar à vida de militar como bombeiro militar, o senhor também passou pela polícia militar. Como foi isso? Explica pra gente. Exatamente. Foi assim, o primeiro emprego, não sei como, foi uma bênção de Deus. Na época, minha namorada, que hoje é esposa, falou que tinha um concurso. Eu não sabia nem o que era concurso público. E eu digo, mas o que é isso? Não, você consegue um emprego, você faz uma prova e consegue um trabalho. E paga 2 salários mínimos, na época R$600. Que dinheiro, Eu digo, então, e como é que é isso? Então, eu acredito que na época era tipo um concurso simplificado, porque a inscrição fazia no próprio batalhão da polícia ali, na quadra ali. E eu fui lá, fiz a inscrição, não sabia nem que existia edital, o que é que tinha que estudar, só fiz a inscrição e no dia da prova eu fui lá e prestei o concurso. E não sei como, fui aprovado. A experiência de vida, deu. Experiência de vida. Fui aprovado no concurso. Então aí foi onde começou a abrir os olhos aquele jovem que pensava bem pequeno, em produzir 3, 4 sacas de feijão, começou a abrir ali para outros horizontes através dos colegas que passaram no concurso também. Então, chegando na Polícia Militar, fiquei ali durante 1 ano e 10 meses, aí com a convivência com outras pessoas, aí eu comecei a entender como é que funcionava. Esse concurso da PM, que era simplificado, era provisório, tinha um período só que a pessoa permanecia lá. Exatamente, era por 2 anos. Então, antes de finalizar os 2 anos, eu fui aprovado aí já com essa bagagem que eu adquiri com os colegas. Então, tinha colegas que hoje são médicos. Inclusive, eu cito aqui o Jair Maciel, que foi um dos meus mentores. Acho que vocês conhecem. O Jair hoje ele é médico, ele está trabalhando, é diretor do hospital em Maceió. Então, o Jair ele era nosso professor. Então, ele tinha uma salazinha que conseguimos ali na antiga UFAC, onde hoje é a Flora, e ele ficava ali dando as aulas de matemática, de português, estudando já para os concursos permanentes, que era bombeiro e polícia civil na época. Então, foi a partir daí que a gente começou a estudar, a entender como é que funcionava o concurso público. E aí, através desses amigos, eu consegui ser aprovado tanto no concurso do bombeiro em 2006, quanto da Polícia Civil. Como foi, então, vestir essa farda pela primeira vez?
Olha, a primeira vez, como todo aluno soldado, você quer sair na rua, você quer mostrar. Rapaz, já me falaram que a gente passa pelo menos por um 10 banhos de mergulho na piscina. Não, mas você usa a farda pela primeira vez depois de 5, 6 meses de rala usando o famoso bichoforme, né? Que aquilo é para tirar a sua dignidade, que é a calça jeans e uma blusa branca, né? E depois de 5, 6 meses de rala, que você recebe a farda CAC, então você tem o maior orgulho de ostentar ela, de mostrar a farda, mostrar que conseguiu, né? Então foi muito bom, assim, uma sensação inexplicável de usar a farda CAC pela primeira vez. Aí voltou, veio servir direto em Cruzeiro mesmo? Isso, assim que terminou o curso em Rio Branco, foram 5 meses de curso, aí voltei para Cruzeiro do Sul como soldado, e saí cabo em 2012, sargento em 2015. Em 2015 aí surgiu a oportunidade do concurso de oficial, aí prestei outro concurso, né? É como se você saísse da corporação, dá baixa numa mesa e na outra já assina o contrato já do outro concurso com outra matrícula e tudo já em 2015. Mas a farda CAC não era sonho, surgiu na vida como oportunidade. Exatamente, era o que tinha naquele momento. 2005, 2006, o estado estava parado, não tinha concurso público, muita gente boa, muita a garotada assim inteligente que estudava, mas não tinha concurso, né? Tanto que essa turma que a gente chamava de voluntário da PM, que eram os provisórios, rapidamente eles começaram a sair para outros concursos porque era uma galera boa. Que estudava, mas que estava parado por falta de oportunidade. Então, assim, no bombeiro não foi nem um sonho, não tinha nem um sonho de ser bombeiro, não sabia nem como é que funcionava bombeiro. Naquele momento eu estava procurando um emprego, um emprego que me desse uma estabilidade, que eu não voltasse para casa com a moto empurrando. Era isso que eu queria, né, naquele momento. Mas o oficialato já foi um sonho. Agora o oficialato aí já foi um sonho que perdurou mais de 10 anos. Então, durante o curso de soldado, eu ainda lembro, o governador na época era o Binho Marques. Então, em uma reunião com a gente, ele falou que, no caso era 2006, a formação, 2007 na realidade, que em 2008 teria concurso para oficial, só que nível superior, e eu só tinha nível médio. Então, lá mesmo, durante o curso de soldado, eu já prestei o vestibular, na época era vestibular ainda, fui aprovado no vestibular, e já comecei a sonhar com a carreira de oficial durante o curso de soldado, isso há 19 anos atrás, em relação ao concurso, né, há 10, 12 anos atrás. Então, de lá, eu não me inscrevi mais em outro concurso, foquei todas as energias para ser oficial do Corpo de Bombeiro. Digo, ou eu sou oficial do bombeiro, ou eu permaneço aqui na função de soldado, de sargento, seja o que for, mas eu não saio mais da corporação porque aqui eu me encontrei. Mas assim, Major, claro que antes de oficial também tem toda uma experiência. E eu acredito que a sua vivência no Seringal também pode ter ajudado. A questão de motor, mergulho, essas questões que a gente sabe que o sargento, o cabo, o soldado, tudo passa, não é? Para mim, assim, foram 10 anos de praça, né? Entre soldado, cabo e sargento. Então, assim, foi um período que eu fiz de tudo dentro da corporação. Todo tipo de missão, esses municípios eu rodei tudo. E isso me serviu como uma bagagem, inclusive, na função de oficial, para comandar depois, porque eu tive conhecimento de causa de todas essas ocorrências. E como você falou, assim, a atividade de bombeiro, ela é uma atividade braçal, que exige preparo físico, que exige conhecimento mesmo do agricultor. Então, o fato de ter vindo da roça, de ter vindo do seringal, isso ajuda para você conduzir embarcação, manusear motosserra, roçadeira. Então, querendo ou não, essa bagagem que você traz da colônia, do seringal, ajuda nessa função de execução dentro da corporação. Agora, né? Há poucos anos o senhor retornou para Cruzeiro do Sul como comandante. Como foi, então, voltar para a cidade natal? Isso que passou uma temporada na capital, né, e voltou aqui já como comandante. Então, foi bem emocionante. Agora aí já era sonho. Já era sonho. Inclusive, eu pensava de esse sonho ser um pouco postergado, inclusive da parte de comando do batalhão. Não passava pela cabeça assumir o comando do batalhão que eu servi como praça durante 10 anos. Então, foi muito rápido. Assim que a gente saiu oficial em 2019. Em 2021, eu já estava assumindo o segundo batalhão. O segundo batalhão que eu falo, porque eu assumi o segundo batalhão na capital. Melhor dizendo, assumindo pela segunda vez um batalhão. Assumi o segundo na capital e o quarto batalhão em Cruzeiro do Sul. Onde
tá toda a minha família, onde tá meus velhos pais. Então eles puderam prestigiar esse momento. Então para mim foi um dos momentos mais emocionantes inclusive eu até me emociono de falar. Foi um dos momentos mais emocionantes da minha carreira, de ver ali a minha família, vendo aquele garoto do Seringal que lutou, que estudou para conquistar o oficialato e de forma tão precoce tá assumindo o comando de um batalhão. Então, para mim, assim, foi uma coisa que eu não consigo nem expressar a emoção que eu tive de voltar a comandar os meus amigos. É o orgulho do pai mesmo. Exatamente, literalmente. É. Lembrando também que ele não ficou só no bombeiro, né? Ele fez vários cursos também, operacionais e tudo mais, náuticos, né? Eu sei que ele queria ser piloto também de helicóptero. Exatamente. E esse talvez fosse um dos sonhos que eu tive que acabou ficando pelo meio do caminho. Talvez eu terceirize ele pro meu filho que tem esse sonho de ser piloto. Mas eu tinha, inclusive, eu fazia aeromodelo, construía e tal, porque eu sempre gostei de construir, né? De criar. Então, esse foi um dos sonhos também que eu tinha. Mas não consegui a parte de ser piloto de aeronave, aí focamos, Gleice, na parte de piloto de embarcação. Ficou mais fácil. É mais fácil, para nós já é mais fácil. Ficou mais fácil. Inclusive, eu, como o Thiago falou, fiz uma especialização em Goiás, da parte de resgate com embarcação. E coordenei 2 cursos aqui no Acre voltados para essa área de pilotagem e de resgate envolvendo a condução de embarcação, né? E é uma área que eu gosto muito. Acho que como o Thiago falou, isso já vem desde lá do berço, desde a época do Seringal que a gente saía para pescar ali no Rio, então acabou que ficou bem, bem forte dentro de mim essa parte de embarcação. Na prática, o que significa ser comandante, né, de um batalhão como o Corpo de Bombeiros em Cruzeiro do Sul? Então, isso para mim representa muito. E o tempo ele vai mudando a forma como a gente pensa, né? Eu fazia aqui um breve rodeio para poder responder a tua pergunta. O tempo ele vai nos moldando, vai mudando a forma de como a gente vê cada fase da vida. E hoje, assim, eu vejo que ser comandante não é correr na frente da tropa e chegar primeiro. É fazer com que todos cheguem no seu objetivo. É fazer com que todos alcancem o seu objetivo. Então, para mim, comandar hoje significa isso. Eu criar mecanismos, criar meios para que todos, desde do que tem a menor capacidade ao que tem a maior capacidade, conseguirem chegar no mesmo objetivo de salvar vidas. Então, isso para mim é o que mais importa, é o que representa ser comandante, principalmente dessa unidade aqui tão grande no Vale do Juruá. Então, nesse período aí como, né, militar, cerca de 20 anos, né, como militar do Corpo de Bombeiros, tem alguma ocorrência que marcou, ou todas marcam, ou tem uma mais forte, como é que... Glécio, tem várias, mas assim, tem umas que marcam mais, né? Assim, tem umas simples e umas mais complexas, mas eu tenho pelo menos 3, assim, que eu lembro de detalhes e lembro, assim, com muita emoção de detalhes. Tem uma... que eu era soldado ainda, aqui no mergulho, aqui próximo da ponte. Uma ocorrência simples, mas que me marcou, que até hoje eu não esqueço. A gente foi acionado para fazer um mergulho de uma embarcação que naufragou, uma embarcação dessa de madeira, com motorzinho de 5,5 HP. E chegando lá, a gente começou os mergulhos e o proprietário ali, sentado no meio do nosso barco, triste ali, com as mãos no joelho. E ele começou a refletir, acho que ele pensando alto. Se agora ele tinha pegado a embarcação emprestado para coletar açaí, vinha trazendo açaí, o máximo que ele podia trazer, e naufragou e perdeu o açaí, a embarcação emprestada e o motor emprestado. Então ele começou ali já o 5º, 6º mergulho, já finalizando o dia, já ele perdendo as esperanças. E ele começou, acho que, a pensar alto. Ele disse, agora eu vou ter que tirar mais tantas sacas de açaí para pagar a canoa, mais tantas para pagar o motor, para depois eu começar a trabalhar para sustentar a família. Cara, aquilo mexeu tanto comigo que isso era soldado, isso em 2008, 2009, eu acho. E até hoje eu lembro da imagem perfeita dele dentro da canoa falando isso. E isso motivou a gente a continuar, mesmo com o dia findando, a gente a continuar. E encontrou a embarcação dele, o motor. Esse homem ele ficou tão feliz, assim, de um jeito que só a gente que viu consegue descrever, assim, pela felicidade. Então, essa ocorrência me marcou muito porque a gente conseguiu ajudar uma pessoa que estava em apuros naquele momento.
E outra ocorrência também que me marcou bastante foi um parto que eu fiz no pátio do 2º Batalhão, lá em Rio Branco. Então, assim, foi um momento de apuros também, acho que mas foi bem bacana, assim, porque eu tive a oportunidade de... Eu sei que para medicina, para os médicos, isso é muito normal, porque o médico pratica isso todo dia. Mas para mim foi a primeira vez que eu fiz e, assim, ajudar a trazer uma vida para o mundo de uma forma bem inusitada dentro do carro. Ela ia passando para a maternidade, não deu mais tempo, parou na frente do batalhão. E quando eu abri a porta do carro, a criança já estava coroando já. Então não teve outra escapatória a não ser colocar as luvas ali e fazer o parto ali. Então isso me marcou muito também, é uma ocorrência que eu lembro até hoje com riqueza de detalhe. Agora, né, ser bombeiro em Cruzeiro do Sul, na Amazônia, quais são as maiores dificuldades, né, de atender as ocorrências aqui, o dia a dia do militar do Corpo de Bombeiros? Aqui na Amazônia, a nossa atividade é muito, eu diria que multifacetária, né? Ela envolve todas as áreas e toda envolvendo a hostilidade da selva amazônica. Então, existe um pouquinho de dificuldade a mais do que trabalhar na zona urbana. Às vezes, para fazer um combate a incêndio florestal na Serra do Divisor, eu tenho que percorrer uma distância enorme, conduzindo embarcação, às vezes parando na praia ali com cuidado para não colocar o pé na água e pisar em cima de uma raia e sair ferido e prejudicar a missão. Então, assim, a hostilidade da Amazônia, ela traz uma particularidade do atendimento de ocorrência. Mas eu diria que principalmente a distância do atendimento das ocorrências. Porque a gente atende vários municípios, mais isolados inclusive, e a gente precisa é, deslocar, às vezes, de aeronave, de embarcação, para acessar o local da ocorrência, para então começar o atendimento da ocorrência. Quer seja uma busca na selva, quer seja um mergulho. Então, hoje na Amazônia, nós temos essa dificuldade da distância para fazer os atendimentos. Por exemplo, né, os nossos rios não têm visibilidade e as ocorrências de afogamento, de busca de motor, é algo que acontece com muita frequência. Tem uma dificuldade enfrentada. Exatamente, nós temos muita ocorrência relacionada à embarcação, naufrágio de embarcação, até porque nós temos 5 municípios que dependem do rio, né? E isso quando eu falo 5 municípios no Acre, né? Porque nós temos os do Amazonas também, que depende do rio, então o fluxo de embarcação é muito grande e a gente diretamente está atendendo esse tipo de ocorrência. E a visibilidade no fundo do rio é zero, tudo é feito através do tato. Como você falou, a Amazônia tem esse diferencial, diferente de mergulhar no mar, diferente de mergulhar no rio do Centro-Oeste, que é pedra, que é águas transparentes. Aqui não. Águas turvas, de correntezas e muita galhada, muito enrosco para o mergulhador. Então, é uma atividade que você faz ali. Com o tempo você acostuma, mas você faz ali com certa atenção em alguns momentos que você está fazendo um mergulho, né? Devido às dificuldades. Comandante, mas assim, eu que achei interessante o seu relatar que o senhor tem experiência nos dois tipos, né? O bombeiro ali da Amazônia, como o Gleice falou, é um desafio e tanto. Mas aí o senhor relata que tanto em incêndio, como também em questão de rios, né? A gente tem esse diferencial aqui na região norte. Mas aí eu lembro também que eu já vi várias fotos suas em incêndios também. O senhor aí se dedicando. Eu lembro de um acontecimento que teve, de um incêndio grande que o senhor esteve lá. Eu lembro dos relatos que o senhor comandando a equipe lá, fazendo presente ali, aquele perto da ABB de um centro automotivo lá. O que o senhor nos pode dizer? Aquele foi um dos maiores incêndios que a gente já atendeu aqui em Cruzeiro do Sul, né? Mobilizou muitos militares. Inclusive, eu destaco aqui o 4º Batalhão, a gente tem essa particularidade, nossos militares, eles correm para as ocorrências da folga, então quando tem um incêndio de maior vulto, todos os militares vão para lá e ajudam. Então aquele incêndio ali foi um incêndio que a gente viu a mobilização do pessoal, realmente aquele espírito de corpo de salvar o máximo possível, de tirar os veículos do interior da oficina ali. Alguns saíram arrastados mesmo, o pessoal levantaram as rodas porque o carro estava com o freio de mão puxado, tiraram. E é uma experiência única ali. Você tá todo o tempo pelo Vale da Sombra da Morte, porque quando se entra num ambiente daquele, ambiente gasado,
que a fumaça mata mais do que a chama, com certeza, né? Então, e é silenciosa. Então, você entrar num ambiente gasado, você controlar a situação para que o militar não saia ferido, que não saia lesionado, as paredes já desmoronando. Então, ali foi uma baita de uma experiência de a gente estar à frente da equipe. Logicamente que os meus oficiais fizeram um excelente trabalho ali, uma mobilização de revezamento das equipes que estavam atuando. Então, assim, a gente viu ali uma união espírito de corpo que foi capaz de proteger uma grande parte do patrimônio. Então, é muito gratificante a gente atuar na ocorrência daquela. Depois o proprietário chamou a gente lá para participar de um evento de reinauguração, grato pelo serviço que a gente fez. Então, é muito gratificante. É por isso que eu me apaixonei por essa profissão, porque é muito gratificante você poder ajudar o próximo, poder salvar patrimônio. Nem sempre a gente pode salvaguardar por completo, mas quando a gente consegue fazer isso, é muito gratificante ver ali a alegria, a satisfação de quem recebe esse atendimento, né? Agora, comandante, eu não poderia falar aqui no podcast do Caboclinho da Floresta, né? Porque Conte para nós essa história. Não, porque ultimamente ele tem ludibriado muito caçador, né? Muita gente se perdendo na floresta. Isso também é um trabalho que o bombeiro tem feito bastante aqui na região, resgatando pessoas nas florestas. No ano passado foram 17, se eu não me engano. 17. Esse ano já estamos com algumas pessoas que se perderam. Então, é mais quase um 10, né? uma família. Uma família Seis grande. pessoas. Isso. Então é um trabalho também que acontece com frequência, né? E o bombeiro sempre aí, com seus militares treinados, também fazem esse resgate. Isso, eu brincava com o Gladys em uma ocorrência que teve anteriormente, que ele disse, segundo ele, os caboclinhos tava conversando com o perdido e dando a orientação para ele, só que a orientação era errada, furada. Errada, furada, né? Mas assim, independentemente da crença de existir o caboclinho ou não, o que a gente sabe é que tem muitas pessoas que estão ficando desorientadas, perdidas no interior da floresta, né? E só no ano passado nós tivemos 17, isso que acionaram o Corpo de Bombeiros, né? Porque em muitos casos não acionam. 17 atendimentos, esse ano já são 6 atendimentos de pessoas que se perdem no interior da floresta. E grande parte dessas pessoas, Gladys, eu tenho observado que eles se perdem no período mais chuvoso ali, eles perdem a orientação do sol, né? do sol. Aí eu não sei se o caboclinho entra aí, hein? Entra nesse momento, mas brincadeiras à parte, normalmente tem sido na parte do inverno, onde a parte chuvosa eles não conseguem se orientar pelo sol, acaba ficando ali no interior da floresta até ter essa orientação do sol e conseguir sair, né? Então a gente tem treinado, inclusive, a gente tem buscado capacitar as nossas equipes para fazer esse tipo de atividade, que é uma atividade altamente desgastante, você tem que levar material, tem que levar alimentação, que às vezes você não consegue encontrar no interior da floresta, e às vezes tem que transportar a vítima quando encontra que não tem mais condições de andar. Então, é uma atividade que exige muito preparo físico, a floresta cobra muito devido à umidade, né? Então ela desgasta muito rapidamente o organismo, mas a gente tem procurado capacitar a nossa equipe, já que temos muita ocorrência dessa natureza, para que eles possam estar em condições de fazer esses atendimentos. O bom é que dos casos que deram entrada do bombeiro, todos, ou quase todos, foram então encontrados, as pessoas conseguiram sair da floresta. Isso, nos últimos anos, eu já estou aqui no comando há mais de 5 anos, só teve uma ocorrência ali no Cruzeiro do Vale, em que o caçador nunca foi encontrado. Até recentemente eu tenho um contato com os moradores de lá, às vezes sempre perguntam se o caçador que anda na floresta ali não encontrou alguma coisa. Mas esse único caso, ele desapareceu e não foi encontrado nem espingarda, nada, nem um vestígio dele. Dos últimos anos, só lembro desse que não foi encontrado. Agora, né, falando do batalhão, não poderia também deixar de falar dessa mudança que o prédio em si vem passando. Isso é competência do comandante? O que é isso? Temos a era antes do Josadak e a era depois do Josadak. Agora eu vou te dizer, eu não tinha sonho de ser bombeiro, mas o sonho de construir o batalhão era o sonho de soldado. Então, assim, para mim foi muito gratificante ter a possibilidade de implementar algumas ideias que eu tinha como soldado, e na função de soldado eu não tinha condição de fazer isso. Então, quando eu saí oficial, as portas se abrem automaticamente, você assume o comando. Então, o comando geral me deu muita liberdade para isso. Eu tenho essa gratidão a ele, que ele deu muita liberdade. E eu consegui executar. Eu lembro que quando era antigo batalhão, o Gladys lembra lá, tinha aquele pátio de lajota vermelhinha ali, né, na época
dos padres ainda. E a gente ficava ali, e aquele sol da tarde todo no rosto do sentinela. Eu acho que por isso deve ter ficado as sequelas. Sequelas. Isso. Então eu lembro que a gente, como soldado, reunia ali e ficava fazendo projetos, né? Não, vamos transformar a guarda, vamos colocar a guarda lá pro lado da 25, vamos fazer aqui uma guaretinha para colocar um ar-condicionado e tal. E a gente ficava fazendo esse projeto. Ó, quanto dá um ar-condicionado, dividido para tanto soldado, dá tanto para cada um. Então, quando eu voltei como oficial, eu tive a possibilidade de fazer isso. De colocar a guarda lá pro lado da 25, colocar o operacional próximo das viaturas. Quem conhecia ali antes sabe que para ir lá no comando tinha que passar pela porta dos alojamentos e chegar lá no comando. Então a gente conseguiu fazer essa reformulação com o apoio do governo do estado, com o apoio da CEOP, a gente conseguiu fazer essa reformulação e trazer. Hoje a gente separou a parte operacional ali mais próxima a 25 de agosto e a parte administrativa na rua Rio Grande do Sul. Então eu te digo isso com muita satisfação que eu consegui. Esse foi um sonho que eu consegui realizar, e isso eu vou levar por resto da carreira, por resto da vida, ali voltar para o batalhão que eu servi como soldado e implementar as ideias que eu tinha como soldado, que na época de soldado era impossível eu executar alguma delas. Agora uma fachada moderna, uma quadra sendo construída, temos mais o que para chegar aí? Então, como o Gleison falou, a estrutura do batalhão toda reformada, a estrutura mais moderna, quadra já na fase de finalização para a gente fazer as atividades de esporte, atividade com a comunidade também, a gente pretende fazer isso, trazer projeto social para dentro do batalhão, que isso também é atividade de prevenção. E agora, por último, estamos implementando, se Deus quiser, ainda esse ano começa as obras da policlínica. Então, teremos ali uma policlínica com médico, com dentista, que já estão atuando ali de forma improvisada dentro do batalhão, mas agora vai ficar dentro da policlínica uma estrutura destinada à saúde, a cuidar dos militares do Corpo de Bombeiros, com a realização de exames também. A ideia é começar a fazer exame laboratorial. Então, assim, é uma evolução gigantesca aqui no Vale do Juruá, quando a gente tem uma estrutura desse tamanho, quando a gente tem uma quadra de esporte, quando a gente tem uma estrutura de saúde para cuidar do militar, que tira serviço de 24 horas, cuidar da família do militar. Então, assim, são avanços que são imensuráveis. Realmente, a era antes e depois a diferença é grande. Inclusive, o caminhão de bombeiro lá que o senhor construiu. O que é que vem agora, comandante? Fala pra gente, qual é o próximo projeto? O helicóptero. Vamos primeiro finalizar esses que estão em andamento. São dois projetos grandes, né? Que é a quadra e a policlínica. O caminhão de bombeiro também era um sonho eu acredito que... Eu não lembro mais quem falou, mas teve alguém que falou, que me conhecia a minha infância, que disse que ele não conseguiu fazer esse caminhão para o filho dele, na infância dele, agora ele está realizando um sonho dele de criança de ter um mini caminhão. Mas tem um pouco de verdade. Porque... Agora, né, já seguindo aí para o nosso finalzinho, mas tem algumas perguntas aqui ainda. Por trás desse uniforme, o cidadão José Cavalcante, quem é ele? Então, como eu falei, cidadão, eu sou um sonhador desde de criança. Tenho meus sonhos, meus objetivos, mas principalmente foco. Acho que eu tenho quase certeza que eu tenho hiperfoco. Quando eu foco numa coisa, eu me aprofundo naquilo, eu me especializo, eu estudo, eu quero saber o máximo possível daquele assunto. Então, eu sou aquele cara, nasci um lar cristão, que prezo muito por isso, de acreditar em Deus, que Deus está à frente de tudo, que Deus providencia aquilo que é necessário para o seu filho, desde que a gente faça a nossa parte. Então, eu sou esse homem que cresceu aprendendo a criar as suas oportunidades. Então, hoje eu sou um camarada que tem um poucas frustrações, porque eu não dependo do outro para ser feliz. Eu não dependo de elogio, de palminha, eu faço o que faço porque eu gosto, porque eu me aprofundo, porque eu vou a fundo naquilo que eu quero, mas que eu não crio muitas expectativas, não dependo da posição do outro para ter a minha felicidade. Ainda tem raízes na zona rural? Como é que gosta de passar o tempo livre? Ainda tenho, gosto muito da floresta, me sinto muito bem no interior da floresta. Agora mesmo aproveitei as férias, voltei lá no Seringal onde nasci, levei meu filho lá.
Logicamente que contando para ele com um pouquinho de hipérbole, né? Meu filho aqui nessa época... Pressionando o menino. Para ir para a escola aqui, eu passava por aqui, às vezes a onça dava um tapa, eu me desviava para cá, passava pela ponte. Fiz muita armadilha aqui naquele canto ali. Que peixe aqui a gente não pegava com isca artificial, era no mergulho e tal, era no facão. Mas brincadeiras à parte, voltei lá, eu sempre volto, eu gosto de voltar lá, onde eu nasci, onde eu tive minha infância. E sempre gostei da parte rural, da floresta, e isso me traz um clima muito bom. Então, sempre tive essa ligação muito forte, nunca deixei de voltar onde nasci, onde a gente trabalhava, sempre eu tenho essa ligação com os parentes que ainda estão por lá ainda. Comandante, fala pra gente também, eu lembro ainda que logo quando eu comecei no jornalismo, muitas pessoas confundiam o senhor, né? Chamavam o senhor de tenente, né? De cabo. Fala pra gente aí como é que foi essa nova promoção a major, que eu lembro que foi uma conquista muito boa pro senhor. E eu tava lá no dia, o senhor ficou muito emocionado também. Eu acho que é muito gratificante receber mais uma estrela aí no seu ombro, né? Exatamente, isso é o galardão do militar, é a promoção, né? Então, a gente trabalha todo dia e a premiação, a coroação de qualquer militar é a promoção. Não tem jeito, não adianta ser hipócrita e dizer que eu trabalho só por amor, só por isso. A gente busca também as melhorias, né? Então, a promoção ela é muito gratificante. A de major, então, ela tem um diferencial, é uma promoção difícil, e você sai de os postos são divididos em oficial subalterno, intermediário, que é capitão, e oficial superior, de major até coronel. Então, você sai do intermediário e ingressa no oficialato superior, onde você tem funções de alto comando, já passa a ter funções diferentes. Então, é uma promoção diferenciada que te traz também muitas responsabilidades, porque você passa a ter uma tomada de decisão que influencia mais na vida de outras pessoas. Então, traz muita responsabilidade, porque uma decisão tua pode afetar diretamente a vida de muitas pessoas, não somente do militar, mas da família dele inteira, de quem está ao redor dele. Então, traz muita responsabilidade com a promoção. Mas foi muito gratificante, foi muito emocionante a promoção de major. É muito bom você passar por esses momentos que vai te fortalecendo. Agora, eu não tinha um sonho, o Thiago não tinha um sonho, o comandante não tinha um sonho. E para quem tem um sonho de seguir a carreira militar, bombeiro, qual a mensagem que o senhor deixa? Então, como eu falei, nasci na zona rural, no Seringal, e aos poucos, diante de todas as dificuldades, de falta de recursos, a gente conseguiu chegar aonde estamos hoje. Então, não vai ser a falta de recurso. O recurso ele pode até limitar algumas coisas, mas não limita o teu sonho. Então, tu tem que começar a sonhar e a perseguir esse sonho, né? Então, eu acredito que tem que dedicar energia, tem que ter foco, tem que focar naquilo que tu busca e dedicar todas as energias para aquilo. Foi assim que eu fiz. E juntando com a base familiar que eu tive, eu consegui direcionar toda essa energia, todo esse foco para aquele objetivo. Obviamente que estudando muito, me dedicando muito, dedicando tempo. Assim, só abrindo um parênteses aqui, o acriano, o nortista, ele tem a síndrome de inferioridade. Porque eu não posso, porque eu nasci no Seringal, o fulano estudou em escola particular, ele já está na minha frente, eu não vou conseguir. Então, eu nunca tive isso. Eu digo, ele é homem igual a mim e eu vou estudar porque ele pode ser mais inteligente do que eu, mas mais esforçado não. Eu vou me esforçar. Se ele precisa estudar 1 hora por dia, eu estudo 12, eu estudo 13, mas eu vou estudar e se é uma vaga só, ela pode ser minha. Então, foi assim que eu consegui alcançar tudo que eu conquistei. Foi assim, foi com muito esforço, foi pensando positivo, foi estudando, foi tendo foco naquilo e nunca deixando se desviar. Eu queria até fazer um comentário aqui, Gladys, que eu lembrei agora. Eu falei da moto XR lá que eu tinha. E assim, para deixar o recado aqui para o jovem que vem da zona rural, que tem a dificuldade, que tem dificuldade de acessar a educação particular, às vezes tem dificuldade de acessar a internet para estudar.
Então, assim, que mantenha o foco, porque isso te fortalece e se tu manter, vai alcançar o objetivo. E vai aparecer dificuldade. A dificuldade e pessoas querendo desviar a rota, querendo desviar esse foco. Eu digo isso porque eu lembrei do episódio da XR. No dia que eu coloquei a moto na garagem, parece uma coisa. Na hora que eu fechei a porta da garagem, com a moto sem combustível, sem saber quando eu voltava para pegar ela para voltar a trabalhar, apareceu um camarada que eu conhecia e disse: Cara, é o seguinte, ó, eu tô indo num negócio aí mexendo com droga. E se a gente pegar o dinheiro dessa moto, vender, na outra semana a gente tem o dobro. Aí tu imagina um camarada liso, sem dinheiro para colocar nem gasolina, se fosse ceder às tentações, se não tivesse uma base familiar, um caráter que o pai nos deu desde criança, teria desviado a rota nesse momento, porque não tinha outra alternativa. Então, na mesma hora eu cortei esse camarada, ainda bem que hoje ele seguiu a carreira, estudou, tá bem estabilizado. Mas assim, o recado que fica é que vai aparecer pessoas, vai aparecer situações que vai tirar o seu foco. Se você não tiver o foco, não tiver com o objetivo focado naquilo, você não alcança os seus objetivos. Estamos caminhando para os Impressionante. 30 minutos. Tá alguma pergunta, Thiago? Alguma Não, coisa? não. Então, só para encerrar agora. Uma mensagem que o senhor quer deixar para os cruzeirenses com relação ao Corpo de Bombeiros, que eles conheçam, que eles saibam do Corpo de Bombeiros. O que é Corpo de Bombeiros para a população, que eles precisam saber disso. Então, corpo de bombeiros, as pessoas às vezes, quando falam em corpo de bombeiro, a pessoa apaga fogo. É isso que fica na mente de muitas pessoas, né? E a gente tem buscado desconstruir isso. Não que a gente não quer apagar incêndio, mas é porque vai muito além disso. Isso é apenas a pontinha do iceberg que aparece. Hoje, as nossas atividades, mais de 60% delas são atividades preventivas. Então, o Corpo de Bombeiros é a corporação que vai diariamente na rua, no comércio, na zona rural, buscar identificar situações inseguras, criar o mecanismo para que não aconteça acidente, para que não aconteça afogamento, para que não aconteça incêndio. Então, a função da corporação vai muito além de combater incêndio. Isso é apenas uma das funções. O Corpo de Bombeiro faz atividade preventiva, faz atividade técnica, faz educação. Hoje nós temos o Colégio Militar Dom Pedro II aqui em Cruzeiro do Sul, lá em Rio Branco, inclusive Rio Branco esse ano destaque no IDEB. Então, vai muito além de apagar fogo. Então, toda essa atividade preventiva que a gente faz, isso se transforma em prevenção e é um incêndio a menos que deixa de ter, é um homicídio a menos que deixa de ter. Lembrando que um show, uma festa não acontece sem antes o bombeiro passar por lá, né? Exatamente, muito bem lembrado. Então, todo evento, toda festa, quer ser república privada, passa pela aprovação do bombeiro, passa pela avaliação, certificação, para verificar se o palco está em condição, se o palco não vai cair, gerar um acidente. Então, como eu falei, vai muito além de apagar incêndio. É evitar incêndio, evitar acidentes. E a gente tem um jargão dentro da caserna que a gente fala assim, que mérito nós temos em combater o incêndio se não somos capazes de evitá-lo? Ou seja, então, nós dedicamos muito esforço na atividade preventiva para evitar que seja preciso fazer resposta. Mas se for preciso fazer resposta, estamos sempre prontos para fazer essa atuação. E sempre que precisar da corporação, estamos de porta aberta. Precisar de alguma situação de emergência, entrar em contato através do 93. E a gente tem trabalhado diariamente para melhorar a nossa qualidade de atendimento, fazer um bom atendimento à nossa população acreana. Então é isso, nós conversamos com o Major Josadac Cavalcante, comandante do Corpo de Bombeiros em Cruzeiro do Sul. Esse grande homem aí que contou um pouco da sua história, né? Então, a gente agradece a você que nos acompanhou. Continue acompanhando os nossos episódios aí nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube, também na TV Web, tvcruzeirodosul.com. E a gente agradece, né, o comandante por essa conversa franca aqui, né? Como já falei no início, é uma conversa que passeou ali pelo privado e pelo público, né? No pessoal e também no profissional. Foi uma satisfação conhecer um pouco mais da sua história, que sirva de exemplo aí, então, para quem nos acompanhou, comandante. Certinho, Anderson. Obrigado aí pelo convite, obrigado pela oportunidade de poder falar um pouquinho da nossa trajetória, e motivar outras pessoas também a não desistir dos seus objetivos. É sempre bom conversar com você, a gente já tem essa conversa diariamente, mas aqui é sempre bom a gente estar estendendo aqui essa boa conversa.